Meu nome é Lidiane de Paula Silva Matos. Adriana Domiciano da Silva. João Ortim. João Miguel Inamorato. José Fulanes. Meu nome é Antônio Zenardi. Antônio, João, José, até aí, tudo tranquilo, são nomes mais conhecidos. Mas nem todos gostam do comum. Tem gente que prefere inovar e muito, principalmente na hora da escolha do nome. É o caso da família Rodrigues, simples mesmo, só da dona Aparecida e do marido, seu Noel, porque o dos filhos... Meu nome é Hendrix Rodrigues. Meu nome é Kendrix Rodrigues. Tem ainda o pequeno Juandrixen, de 2 anos. E cada um foi escolhido criteriosamente. Hendrix até que não está muito difícil para os amantes da música. O filho de Dona Aparecida foi batizado assim por conta do guitarrista Jimi Hendrix, considerado pela maioria dos críticos musicais do mundo como o melhor de todos os tempos. Já Kendrix foi baseado no nome da Power Ranger rosa Kendrix Morgan, só que estava muito simples para os pais da estudante e resolveram inovar. E põe inovação. E o caçula da turma teve a junção de nomes, claro, para não ficar diferente dos irmãos. Ele, para combinar com os outros dois, meus primeiros, aí eu fiz essa junção para combinar com eles. Aí é onde eu ponhei Juandrixen, né? Combinar com os outros dois meus filhos também. E mesmo com nomes um quanto fora do comum, os jovens nunca tiveram grandes problemas. Mas claro que nem todos conseguem pronunciá-los corretamente, principalmente na escola. Com isso, o que não faltam são os famosos apelidos. Apelido quase todo mundo põe, né? Por causa que o nome já é difícil de se pronunciar já. Mas eu não... Vixe, frango, coisa que tem nada a ver. Rex, fala... Cada nome que... Obelisco, Asterix, vai falando. Tive vários. Creme de uísque, canduíche. Ixi, vários aí. Sanduíche também. Brincadeiras à parte, ter um diferencial é motivo de orgulho para eles. E caso venham mais herdeiros para a família Rodrigues, os nomes já estão garantidos. Se fosse uma menina, eu ponhava Karen Lyde, se fosse menino, Hans Kevin. De onde esses nomes? Também esses outros já são junções também. Dona Aparecida, só que nem todos preferem usar a criatividade para batizar o filho, tanto que a preferência dos pais continua sendo os nomes mais tradicionais. Um levantamento da ARPEN, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, divulgou os nomes mais registrados no ano passado. No ranking geral, Maria foi o mais escolhido entre as meninas, em seguida Ana. Davi aparece em terceira posição, seguido por Miguel e João. Em Votuporanga, a situação é parecida com o ranking estadual. Em 2014, o nome feminino mais registrado aqui no cartório de registro civil foi Maria. Na sequência, vem Ana. O motivo é a facilidade de juntá-los com outros nomes. São nomes que podem ser muitas vezes compostos, né? E na realidade acaba influenciando, né, na escolha dos pais aí. Então, quando nós fizemos a nossa pesquisa, né, aqui em Votuporanga a respeito dos nomes, Maria, né, Maria Flávia, né, vários tipos de Maria, assim como Ana Flávia, Ana Renata, elas acabam sendo a escolha predileta aí por parte dos pais. Em terceiro lugar, no ranking votuporanguense, aparece Laura. Na sequência, Alice. E em quinto, Lorena. Já entre o público masculino, João é o campeão no levantamento de 2014. Em segundo, Miguel. Depois Pedro, Davi e Arthur. A tendência, né, em razão de um artista, em razão de uma celebridade ter escolhido para o filho, acaba influenciando na escolha dos pais. E também a gente pode colocar que o que acaba influenciando também é às vezes até um próprio histórico familiar, o nome do avô, o nome do bisavô, acaba refletindo aí na escolha dos pais em nome dos seus filhos. E aí, Hendrix, que tal chamar Davi ou João e a Kendrix Maria? Eu não ligaria. Eu acho que eu preferia mais esse mesmo, Hendrix, do que João, né? Eu particularmente não gostaria. Eu prefiro esse nome porque é mais diferente. Maria tem muitas. Tipo, na minha sala é mais legal porque eu sou a única Kendrix. Agora a Maria tem umas 2, 3. Por isso que é legal, é melhor esse nome, mais diferente.
Juliana, a propósito dessa reportagem que a gente acabou de ver, quantos nomes uma pessoa pode ter? Então, a gente faz a orientação para que o nome da criança não fique muito extenso. Então, a gente sempre conversa com os pais, porque às vezes a pessoa quer que o nome da criança seja, coloca o sobrenome do pai, da mãe, mais 3 nomes. Então, aí a gente orienta e fica a critério dos pais mesmo. Mas a pessoa, se ela quiser colocar no filho o nome de príncipe, o nome de rainha, assim, vários nomes, Maria da Silva, Souza, Benedita... Aí precisa ter uma prudência, né? A pessoa não pode colocar 10 sobrenomes na criança. Mas existe um limite? A gente orienta... Prenomes. Por exemplo, eu acho lindo Beatriz, Luísa, Carolina. Posso colocar Beatriz, Luísa, Carolina, Aurora? Não, aí se a pessoa quiser 10 sobrenomes, por exemplo... Não, nomes, eu digo. 10 nomes, aí não, aí a gente faz um termo de suscitação de dúvida e envia pro promotor para ele autorizar. Entendi, porque nem vai caber, né, todos esses nomes, não cabe. Depois, nem na certidão, nem no RG da pessoa vai ocupar 5 linhas. Exatamente. Na realidade, Nini, se me permite, essa é uma questão interessante, porque trata-se de uma liberalidade, na verdade, de uma discricionariedade do tabelião, do registrador. Por quê? A lei, ela diz que o prenome ele pode ser simples ou composto, mas a lei não afirma quantos nomes. Quantos pré-nomes, na realidade. Então, isso quer dizer que o sujeito vai lá no cartório da Juliana e diz assim, meu filho vai ter 10 pré-nomes. Aí compete ao registrador enviar isso ao juiz corregedor e ele é que vai analisar se realmente de fato é pertinente ou não. Entendi, porque por outro lado, também é o gosto da pessoa. Às vezes a pessoa, sem dúvida, já que a lei não define, né, é complicado definir aquilo que a lei não determina ou não restringe. Porque às vezes a pessoa, se o príncipe pode ter, porque meu filho não pode, né? Às vezes a pessoa quer colocar vários nomes. Até para depois a criança poder escolher um deles, né? Meu filho chama Marco Antônio, ele odeia chamar Antônio. Se ele tivesse chamado só Antônio, acho que ele seria muito frustrado. E ele fala, ainda bem que tem um Marco para salvar, né? Então, às vezes, você colocando mais de um prenome, você dá uma opção para a criança que às vezes não gosta de um daqueles nomes. Se bem que às vezes também saem umas combinações esdrúxulas, né? Eu mesmo sou a prova viva disso, que eu me chamo Nínive Daniela. É 2 coisas que não combinam, é sopa de feijão com patê de atum, né? Mas, enfim, não combina muito, mas me dá uma opção. Por exemplo, em casa todo mundo me chama de Daniela, então fica restrita aos espaços mais profissionais o outro nome que eu não me dava muito bem com ele. Mas tudo que é mais diferente do habitual, a gente procura sempre conversar com os pais pra gente entrar num consenso. E você pode dar um palpite, tipo assim, vamos imaginar que meu pai fosse lá para me registrar, você falasse, não, mas Nínive não combina com Daniela, por que não coloca Nínive Maria? Não, porque geralmente é aquela coisa... Vocês podem dar uma dica? A pessoa, durante os 9 meses, eles já escolheram o nome. Então, às vezes, ele não é tão comum. Então, aí a gente conversa para ver se eles podem mudar. E eles entram num acordo. Mas, geralmente, a gente não dá opinião. Entendi. Fica a critério dos quando pais. Você acha estranho, você comenta. Aí eu converso com o pai. Fala esse nome, pensa bem, né? Isso mesmo. Eu costumo falar isso sempre nas minhas aulas. O poder discricionário que o registrador tem é muito grande, porque chega nesse momento, como disse a Juliana, a pessoa passa 9 meses projetando esse nome que para nós pode ser estranho, mas para ela faz muito sentido. Chega lá e ele fala, vai querer registrar e o oficial se opõe, para ele é uma frustração muito grande, não é? Eu não ia servir para trabalhar lá, porque tudo eu ia dar palpite. Eu ia falar, não põe esse nome no menino, não. Pois é, mas aí é que tá. O menino não vai gostar de chamar isso. Só que em cartórios pequenos, isso de repente, esse aconselhamento até existe, mas se você pega comarcas grandes em que o movimento de registro é muito grande, as pessoas precisam, né, não tem tempo para ter essa conversa, o sujeito chega lá com um nome estranho, vai ser anotado e ponto final. Entendi. E, Juliana, e quando a pessoa casa, não é obrigada a colocar o nome? Não. Nenhum fica do critério, outro, do fica a critério deles dois. O marido pode pôr o nome da mulher também. Eu achei tão bonitinho isso. Outro dia eu vi um casal que ele colocou o nome dela e ela colocou o nome dele. E essa prática tem sido cada cada vez... casa, né? Tudo lindo, cada né? vez mais frequente. O homem tem adotado o sobrenome da mulher.
Eu acho isso mais justo, na realidade, né? Eu achei muito romântico. Eu acho isso mais justo, afinal de contas, a tradição sempre era que a mulher carregasse o sobrenome do marido, né? Exatamente. E hoje não, hoje a lei ela estende esse direito ao marido, ele que também pode carregar o sobrenome da esposa. E aí eu sempre comento aos meus alunos, olha, veja, se for para ter alteração de sobrenome, alguém carregar o sobrenome de alguém, que sejam os dois, cada um carrega o seu sobrenome. Cada um carrega um pedaço. Nada mais justo, né? E tem a opção também de ninguém mudar o nome. De ninguém mudar o nome, porque aí não tem que mexer nos documentos. Isso não altera em nada a situação de estar casado. É uma opção, então. É uma opção. Você pode ficar com o seu nome, colocar o nome do marido pode colocar o nome da mulher, só ele colocar o seu nome, só você colocar o nome dele, ou ninguém colocar o nome de ninguém. É o gosto do freguês. É o gosto deles. Isso aí. Entendi. E eu poderia, por exemplo, inverter a ordem dos sobrenomes, como os espanhóis têm o sobrenome invertido, vem primeiro do pai e depois o da mãe. Porque entre nós é natural que você coloca primeiro o sobrenome da mãe, depois o sobrenome do pai. Se alguém quiser inverter a bola aí, pode? Pode, a lei fala sobrenomes em qualquer ordem. Ah, em qualquer ordem. Aquele que soar mais bonito. Isso, aí fica a critério dos pais. Que os pais desejarem pode ser feito. Na verdade, isso foi uma convenção. É um costume, não é? Eu costumo dizer isso é um costume. Não é regra, não há nenhuma regra. A lei não determina a ordem da inserção dos sobrenomes. Virou um costume. Nós temos aí um costume, nome da mãe, sobrenome do pai. Então é indiferente, é uma questão de gosto. Gosto. Ju, uma outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, o sujeito se chama Mário da Silva, aí tem um filho, ele vai lá e quer pôr o nome do menino João da Silva. Quer dizer, há milhões de João da Silva no universo. Vocês aconselham a não fazer isso? Isso a gente orienta nesse caso. Porque como tem muitos João da Silva, então aí para evitar uma dor de cabeça mais para frente, então aí a gente orienta. Porque com os nomes mais comuns. Muitas pessoas com o mesmo nome pode gerar uma série de complicações. Exatamente, na vida da aí pessoa, a gente sempre orienta. Não fica muito identificado, né, já que existem tantos. O nome não cumpriria o seu papel, inclusive que a própria lei estipula, que é da individualização. Nós devemos lembrar que não é apenas o nome, mas o nome é o principal elemento identificador. Obviamente que é difícil encontrar um João da Silva com o mesmo CPF, mas isso evitaria casos como prisões, confusões, né, arrolamento como testemunhas, e, enfim, isso de fato traria grandes prejuízos. E aí, nesse caso, quando o pai chega lá com uma criança e quer colocar um nome muito simples, você vai falar para ele, olha, coloca então João O sobrenome dele e o da mãe, né? Ou dois prenomes que possam individualizar. Ou às vezes quando o pai vai sozinho, aí eu oriento, liga pra mãe, vê se tem como acrescentar. E quando a mãe chega e não tem o nome do pai, o que é que vocês fazem? Ela vai registrar o filho sozinha? Vai. Ela registra no nome dela. Só no nome dela, não tem nenhuma decorrência, não, aí a gente encaminha, se ela quiser indicar o nome do suposto pai, a gente encaminha isso pro promotor e aí eles tomam as devidas providências. Ah, entendi. Ela fala, eu acho que é do fulano, ou é do fulano. Aí a gente você preenche mesmo faz um ela termo assina, de encaminhamento para procurar o pai da criança. Ou quando ela não quer declarar, então aí a gente faz um termo de declaração de que no momento ela não quer indicar o nome do suposto pai. Qual é o nome mais comum? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, achei tão estranho, falou que era Miguel o nome mais comum, mas parece que não tem tanto Miguel. Depende, né? Cada ano tem uma Depende lista muito da novela, de nomes, né? Exatamente. Do jogador de futebol. Tem muito disso também. Né? Muito. Jogador de futebol tem muito? Tem. Quando começou o Neymar entrar em ascensão, e aí teve várias crianças com o nome de Neymar. E nome de artista? Tem muito? Roberto Carlos tem muito. Acho que o Roberto Carlos é o mais comum. Artista estrangeiro? Bem pouco. Bem pouco. Mas é jogador de futebol? Jogador de futebol. Jogador de futebol tem a bastante. maioria, é a maioria. Entendi. Ô, Juliana, e no caso, por exemplo, da pessoa ter um nome estrangeiro, é livre para colocar qualquer nome estrangeiro? Por exemplo, às vezes a pessoa escolhe um nome estrangeiro, mas nem sabe o significado, e aquele significado pode ser pejorativo, pode expor depois a pessoa, né, ao ridículo. E a gente vê, às vezes, mesmo em lista de chamada, nomes estrangeiros,
e que tem um significado. Às vezes nem é nada ruim, mas é estranho, né? No caso, a pessoa querer colocar um nome estrangeiro no filho, vocês fazem uma busca para saber o que aquilo significa, de onde está vindo aquilo? Isso, a gente faz a busca para ver o significado do nome, e aí se constar, se a gente verificar que causa constrangimento, aí não. Aí a gente preenche o termo de suscitação de dúvida e manda para o promotor. Entendi. E é normal os pais insistirem? Ou eles falam, então tá, já que tá dando problema, vou escolher outro? Ou eles geralmente, geralmente eles absorvem a ideia de que aquilo vai causar algum constrangimento para a criança, e aí eles entram num consenso e mudam o nome. Entendi. Com relação ao casamento, que também é feito no cartório de registro civil, né? A partir de que idade as pessoas podem se casar? Então, as pessoas podem se casar a partir dos 16 anos, de 16 a 18 anos, eles podem se casar com o consentimento dos pais. E menor, com 15 anos? Aí é só com ordem judicial. Aí a gente precisa de uma autorização judicial. Então, até 16 anos, ordem do juiz. Exatamente. Dos 16 aos 18, consentimento dos pais. Dos dois pais? Depende quem que é maior. Não, por exemplo, quem é menor, o pai não caso. quer que a filha case, mas a mãe quer. Um deles autoriza, o outro não autoriza. Aí eu preciso de um suprimento judicial do pai. Ah, entendi. Então tem que ser os dois pais autorizando o casamento. Agora, a não ser quando a filha é registrada só no nome da mãe, é criada só pela mãe, ou criada só pelo pai. Entendi. Então aí a gente pega o consentimento da pessoa que criou aquela criança, né? Entendi. Alexandre, com relação ao regime de bens, como é que é o regime de bens? A pessoa escolhe livremente se quer o regime de comunhão, de separação? Como é que é essa questão do regime de bens para o casamento? Sim, o regime de bens é livre, não é? Na ausência de uma preferência por qualquer um deles, aí nós temos o regime legal, que é de comunhão parcial de bens, não é? Então, a princípio... Regime legal quer dizer que é o regime comum. Se Isso. você não procurar nada, você vai casar em regime de comunhão parcial de sim. bens. Ou seja, se você não teve... fizer pacto nenhum anteriormente, esse é o regime Essa vai ser a padrão. sua escolha. Exato, exato. A lei é aquela história. Se você não escolhe, a lei vai escolher por você e vai ser esse que ela vai lhe atribuir. E nesse caso, o que as pessoas já têm antes do casamento continua a pertencer a elas. Sim. Apenas aquilo que foi adquirido a partir do casamento que vai ser dividido. Exato, né? se que comunica. Entra na partilha, Exato, se comunica. exato. Entendi. É justo, né? Sim. E as duas outras opções são a comunhão total e a separação total. E nós temos também o regime de separação de aquestos, né? Que nós temos o que foi inserido agora pelo Código Civil de 2002. Né? Como que é essa separação de aquestos? Olha, na realidade é um dos menos utilizados. A Juliana deve estar aqui, ela vai... fez algum, Juliana? Um só. É uma sistemática muito complicada, é necessário você... Ele é um misto, né? Na verdade, ele trata-se de um sistema híbrido. E aí, entre o regime da comunhão total e o da comunhão parcial, na realidade, você faz uma contabilidade e enfim, por fim, depois... É coisa para quem tem muito dinheiro? É um regime que não vai ser utilizado para pessoas simples. Mas ele seria utilizado, assim... Com vantagem, com utilidade para pessoas que têm muitas coisas, para uma união que vai aí compor com grandes bens. Aí sim é uma utilidade prática maior, não é aquele corriqueiro. Tanto é que é o menos utilizado. Então, mas qualquer pessoa que queira se casar com a comunhão total, que é aquela em que vai haver a comunicação tanto dos bens que a pessoa possui antes do casamento, quanto dos bens que vierem depois, qualquer pessoa pode optar pelo regime de comunhão total ou existem restrições? Não, nós temos restrições. Veja que a primeira restrição é o seguinte, o uso do regime de comunhão total, ele impõe, né, aos nubentes o pacto antinupcial. É necessário que eles... é um documento feito em outro cartório. É um documento realizado em outro cartório, exato. Então você faz o pacto antinupcial. No cartório de imóveis. Não, de notas. De notas, perdão. Isso, você faz de notas, ele também vai ser registrado no cartório de imóveis. Mas posteriormente vai fazer o registro no de imóveis para que ele tenha validade. Exatamente. Mas o primeiro passo é ir no cartório de notas. Exato. E ele é vedado, não é, para os maiores de 70 e para os menores de 16. Esse regime ele não está
devidamente, não se pode ser utilizado nessas Mesmo que o hipóteses. maior de 70 não tenha herdeiros, ele quer casar com uma moça e dar tudo para a moça, mesmo assim ele não A pode? legislação impede. Ainda que ele não tenha herdeiros Sim, naturais a necessários? legislação ela impõe Isso isso. daí não ofende um pouco a liberdade, a dignidade do sujeito que deseja se casar com comunhão total? Afinal de contas, os bens são dele? Nínive, nós temos vários dispositivos no Código Civil que eles, na realidade, acabam afrontando a própria essência liberal do Código Civil. Não é? Você vê a permanência da prodigalidade enquanto um fator para se declarar uma pessoa incapaz. Penso eu sou um ferrenho defensor dessa inconstitucionalidade. Priva a pessoa que tem os seus bens de fazer o que dá. O pródigo, só para explicar para as pessoas que estão em casa, é aquela pessoa que gasta tudo que ela tem. De forma Por imoderada. exemplo, eu acho que meus filhos já estão com a vida ganha, eu resolvo simplesmente que eu vou gastar tudo que eu tenho. Vou torrar, vou viajar, vou fazer plástica, vou comprar bolsa, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, vou dar, fazer doação. Sim. Acabo com tudo. Eu Sim. não posso fazer isso, porque eu posso ser considerada pródiga. Não, você pode, mas quem vai te impedir de fazer isso são aquelas pessoas eventualmente que têm interesse sucessório. Sim, né? meus filhos, no caso. Exatamente. Eles podem, então, me impedir de fazer isso. Com sendo que certeza. os bens são meus. Exato. É errado. Eu acho que é uma ingerência indevida no patrimônio e na forma de gestão do patrimônio. Eu acho que não combina com o restante, né? Não, é incoerente com o restante. Sim, o Código Civil que é tão Se liberal. a pessoa que é a autora daqueles bens, ela que conquistou, os bens são dela, ela pode fazer o que ela quiser. Na realidade, Nínive, isso ainda é um pouco do traço patrimonialista que nós carregamos na nossa herança portuguesa. Eu costumo dizer isso. A ideia que nós temos que o patrimônio, que a nossa vida ou se resume a acumular patrimônio. E esse patrimônio ele precisa ficar dentro da família, ou seja, não é permitido, em razões aí sociológicas e não jurídicas, não é permitido ao titular daquele patrimônio dissipar o patrimônio da forma como ele encontrar. Ele deve sempre preservar o interesse social, o interesse da família dele. Por essa razão, a lei ainda permanece com esse dispositivo que poderia retirar a capacidade do sujeito, obrigando então que qualquer ato de disposição do seu bem passe pelo curador, né? Uma pessoa que autorizaria ou não essa transação. Eu entendo que viola as liberdades, viola os princípios que orientam o Código Civil como um todo. Sim. Mas, em todo caso, esse já era assunto para uma próxima visita, para uma próxima conversa, né, Alexandre? Sim, finalmente consegui trazer você, né? Agora desencantou. Exato. Agora eu vou trazer muitas vezes mais. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a Ju, que é a nossa aluna do 7º período. Estamos muito orgulhosos de receber você aqui hoje. Espero que outros alunos também se animem, não é? A vir agora, depois da sua participação. Verdade. Foi muito esclarecedora. Obrigada. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui e eu espero você na próxima semana. Até lá!